Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Conrado Jensen e neste vídeo eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre cinemática vetorial. Então, vem comigo! Então pessoal, para a gente iniciar, vamos entender o que é um vetor. Então olha só, o vetor é uma forma matemática da gente representar algumas informações sobre uma grandeza física, beleza? Então olha só, o vetor em si, né, a forma algébrica dele, a gente representa dessa forma aqui, ó. A gente vai pôr uma letra minúscula e uma setinha em cima. Isso já quer dizer que eu estou falando de vetor, tá? O que mais? A forma geométrica de um vetor é dado por um segmento de reta onde vão aparecer os extremos dele, tá? Ou seja, o início e o fim. Então, olha só, segmento de reta, né? Segmento de reta, vai ter o O, que é a origem, e o ponto final a gente vai chamar de extremidade, tá? Essa é a forma geométrica. A gente pode ver de outras formas também aqui, ó. O V, ele pode ser visto como OP, né? Então ele vai pegar aqui os pontos extremos desse vetor, ele vai colocar aqui OP e uma seta em cima, ou P menos O, tá? Estes dois últimos aqui são bem mais comuns, principalmente o último, bem mais comum na geometria, tá? Porque P menos O está indicando para a gente que é o ponto do extremo P menos o ponto de extremo O, né? Isso é quando a gente tem ali os pares ordenados, né? Que representa o ponto. Bom, então isso aqui é um vetor. Bom, mais do que isso, um vetor, ele vai trazer, né? Ele vai trazer para a gente módulo, direção e sentido. O que é módulo de um vetor? Então, é exatamente essas informações que o vetor vai carregar sobre a grandeza. O módulo do vetor, dado dessa forma aqui, ó, entre duas barrinhas retinhas, tá, paralelas, e o símbolo do vetor no meio, ele vai indicar para a gente o tamanho do vetor, tá? Então, módulo é tamanho. Módulo é tamanho. Então, se eu disser para vocês aqui assim, ó, que isso aqui tem 5 centímetros, então a gente vai dizer que o módulo do vetor V é igual a 5 centímetros. Beleza? Além disso, a gente vai ter a direção e o sentido do vetor. Bom, para fazer a direção, eu preciso aqui construir uma reta que a gente chama reta suporte. Por que reta suporte? Bom, isso aqui não é um segmento de reta. Todo segmento de reta é uma parte da minha reta. Então quer dizer que antes de transformar no segmento, existia uma reta, né? Então a gente finge que ainda a reta existe aqui. Essa reta chama reta suporte. Chamei de reta R. Essa reta vai me indicar exatamente a direção do meu vetor. Então a direção de V é R, tá? E o sentido? O sentido de V, o sentido do vetor V. Aí eu preciso saber aonde está a minha orientação. Ele sai de O e vai para P. Então ele se orienta para P. Então de O para P. O sentido de V é de O para P. De O para P. Vejam que direção e sentido, geralmente, aí, né, nas nossas conversas aí do dia a dia, a gente usa como sinônimos. Mas aqui não é não, são coisas distintas. Bom, melhor do que isso, a gente pode distinguir esses dois da seguinte forma, né? A gente pode aproveitar os pontos cardeais. Então, ó, os pontos cardeais, tá? O que seria direção e sentido? Olha só, uma pessoa que está aqui nesse segmento de reta, ou nessa reta aqui norte-sul, ele está na direção norte-sul. Então, uma pessoa que anda por aqui, ele está na direção norte-sul. Já uma pessoa que anda por aqui está na direção leste-oeste. Então, a pessoa andando por aqui é leste-oeste, né? A gente sabe que os dois
as duas retas são perpendiculares, né? Ou seja, formam um ângulo de 90 entre elas. Então a pessoa pode estar andando por aqui ou pode estar andando por aqui, em duas direções diferentes. Agora, como eu sei o sentido? Então, ó, você pode falar para mim, estou andando na direção norte-sul. Aí eu posso perguntar para você, peraí, mas você está indo para o norte ou você está indo para o sul? Né? Estou indo para o norte. Então você me indicou o seu sentido. Então você está na direção norte-sul com sentido para norte. Então eu sei que você está indo para norte. Tá? Esse é o seu sentido. Para onde você vai. Para onde você te direciona. Aqui da mesma forma. Tá? Eu estou na direção R. Então eu sei que eu estou sobre a reta R indo para P. Então eu sei que eu estou me direcionando para o sentido do ponto P. Tá? Saindo de O. É claro, né? Só sei para onde eu estou saindo, eu só sei para onde eu estou indo desde que eu sei de onde eu parti, né? Eu parti de O e fui para P, tá? Então, geralmente, na física, essa questão de sentido vai ser no sentido positivo ou negativo, tá? Isso aqui determina para a gente o sentido positivo e negativo. Então, vamos supor, uma pessoa que sai de O e chega em P, então a direção OP, a gente pode falar assim, a pessoa que sai daqui vai para lá, está andando no sentido positivo, tá? Então a pessoa que sai de O para P anda no sentido positivo. Agora uma pessoa que sai de P e vem para O, ou seja, direciona de P para O, né? Vem daqui para cá, ela está andando no sentido negativo. Essa questão de sentidos negativo ou positivo vai depender muito do contexto, porque é por definição. Eu posso definir exatamente esse sentido de P para O também como sentido positivo. Tá? Aí, por sua vez, o outro fica como negativo, né? Sempre um oposto do outro. Beleza? Então, isso aqui no final é um vetor. Então, o vetor ele vai ser uma forma matemática de representar algumas informações sobre uma grandeza da física. Que informações? Módulo, direção e sentido. Vamos ver agora as operações com vetores. Então, pessoal, vamos ver a operação de soma entre vetores com um exemplo, beleza? Então, olha só, determino o módulo do vetor V mais W. Então, sempre quando eu somo um vetor, vai me gerar um terceiro vetor. Então, a soma de dois vetores gera um terceiro vetor, tá? Então, eu determino o módulo do vetor V mais W, sabendo que o módulo de V é igual a 6, o módulo de W é igual a 8, e o ângulo entre eles é 60. Lembrando que módulo é tamanho. Tá? Exatamente isso que ele está nos falando. Então, vejam só, geometricamente, eu vou ter dois vetores, um de tamanho 6 unidades, né? Então, ó, eu tenho um vetor V aqui, eu vou ter outro vetor W aqui, tá? Os dois a gente desenha exatamente na mesma origem, tá? A gente faz V coincidir com a origem de W. Veja que produz um espaço entre eles, né? Se eu tenho um espaço, eu tenho um ângulo. Esse ângulo aqui é de 60 graus. Beleza? Então eu sei que esse tamanho aqui é 6, esse tamanho aqui é 8. Então a gente pode até indicar isso aqui, né? Eu sei que o tamanho de V é 6, lembrando que o tamanho é módulo, né? E o tamanho de W é 8. Bom, qual é, então, a caneta está aqui, né? Qual é, então, o módulo do vetor V mais W? Ou seja, o tamanho do vetor V mais W. Para eu calcular isso, eu preciso de uma fórmula, tá? Que é a fórmula da lei do cosseno modificada. Por que a lei do cosseno modificada, né? Então veja só, né? Nós queremos aqui a soma V mais W, né? Para eu saber a soma de V mais W, eu preciso de uma fórmula. E essa fórmula é a lei do cosseno modificada. Então, como ela vai ser dada, né? Vai ser V mais W, o módulo dele, é igual a raiz, vou passar uma raiz bem grande, vai ser o módulo do primeiro vetor ao quadrado, então o tamanho do primeiro vetor ao quadrado, mais o tamanho do segundo vetor, que é o módulo de W ao quadrado. Agora é a lei do cosseno modificada. Por que modificada? Porque vai aparecer um mais aqui, ó, mais duas vezes
o módulo de V, o módulo de W, cosseno θ. Essa é a fórmula para a soma entre dois vetores. Perceba que aqui é mais. Na lei do cosseno, isso aqui seria menos, tá? Mas lembre-se que, ó, estou somando um vetor, aqui aparece uma soma, né, tá? Soma, aparece soma. Então vamos ver essa fórmula, né? Com essa fórmula eu consigo determinar, eu consigo resolver esse exercício aqui, né? Então vejam só, o módulo de V mais W, o módulo de V mais W é igual ao módulo do vetor V ao quadrado. Quanto é o módulo do vetor V? 6, então vai ficar 6 ao quadrado, mais o módulo de W ao quadrado, 8 ao quadrado, mais, porque eu estou somando, 2 vezes 6 vezes 8, cosseno de 60. Isso tudo eu passo a raiz. Então, o módulo de V mais W, 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64, cosseno de 60 é meio, tá? Como eu estou multiplicando por 2, isso vai subir, né? 2 vezes meio é 1, então vai ficar só aqui 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. Raiz disso. Então, o módulo de V mais W é igual a 148, né? Raiz de 148. Bom, raiz de 148 não é uma raiz exata, né? Então, a gente pode deixar dessa forma mesmo. Vamos olhar aqui esse vetor V mais W na forma geométrica, beleza? Geometricamente, nós vamos ter o quê? Para representar esse módulo do vetor, a gente pode ver o seguinte, ó, vou redesenhar esses dois vetores, tá? Tá aqui, né? O W e tá aqui o V. O vetor soma, ele é um vetor, ele é um terceiro vetor que vai aparecer aqui, ó. Primeiro eu vou ter que produzir a lei do paralelogramo, tá? Ó, tem uma θ aqui, né? Então, o que é um paralelogramo? Ó, eu tenho V aqui, eu vou reproduzir um segmento paralelo a W, né? W aqui em cima, tá? E depois eu vou ligar aqui esses dois extremos com um segmento paralelo a V. Então, olha só, dessa forma aqui. Isso produz um paralelogramo, ou seja, dois lados eu tenho lados 2 a 2 paralelos entre si, né? E congruentes. Então, esse lado é paralelo a esse e congruente, ou seja, mesmo tamanho, e esse é paralelo a esse e também congruente, ou seja, mesmo tamanho. Quem que é o vetor soma? O vetor soma é exatamente a diagonal desse meu paralelogramo aqui. Tá? Então, olha só. Ele se direciona para lá, tá? Ele vai ter origem entre os vetores, ou seja, a mesma origem dos dois vetores, ele também vai ter a sua origem e vai ter a sua direção no outro extremo. Aqui é o vetor V mais W, beleza? Então faz o paralelogramo, a diagonal principal talvez, né? Ou a diagonal maior, é a minha soma entre os vetores, beleza? Vamos ver agora a subtração entre os vetores. Então pessoal, vamos ver agora a subtração entre dois vetores, tá? A fórmula e como usar a fórmula. Bom, o problema é o mesmo do anterior, a gente tem dois vetores VW, um tem tamanho 6, o outro tem tamanho 8, e o ângulo entre eles é 60. Então tá aqui, tá? Dessa vez eu quero saber a diferença entre esses dois vetores, né? Vamos pegar a caneta vermelha. Então, a fórmula, tá? A fórmula é a seguinte, é a mesma fórmula. Então como seria, ó? V, o módulo de V menos W, a diferença agora, né? Agora a diferença é igual a raiz do módulo do primeiro ao quadrado, então o módulo de V ao quadrado, mais o módulo de W ao quadrado, só que agora aqui que se diferencia, tá?
aqui vai aparecer um menos. Ó, então, quando é menos, aparece um menos lá no terceiro termo. Menos 2 módulo de V, módulo de W, cosseno θ, que é o cosseno entre os vetores. Beleza? O ângulo entre os vetores. θ é o ângulo entre os vetores. Então, olha só. Quando é mais, aqui é mais. Quando é menos, aqui é menos. Beleza? Essa é exatamente a fórmula do cosseno, né? A lei do cosseno, né? A lei do cosseno. Então, veja só. Dessa lei do cosseno, a gente pode extrair, então, a subtração entre os vetores VW. Então, V menos W, o módulo dele vai ser dado pela raiz do módulo primeiro ao quadrado. Então, ó, 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, menos agora 2 vezes 6 vezes 8, vezes o cosseno de 60. De novo, o cosseno de 60 é meio. Como eu estou multiplicando por 2, vai dar 1. Então, é aqui, ó. Aqui é quadrado, né? 36 mais 64 menos 6 vezes 8, que é 48. Então, a diferença entre V e W, 100 menos 48, né? Aqui dá 100, aqui eu tenho 48. 100 menos 48 vai ser 52. Então, vai ser a raiz de 52. Bom, isso aqui já é suficiente, tá? Para esse exercício aqui. Raiz de 52. Então, o módulo, o tamanho do vetor vai ser raiz de 52. E geometricamente, né? Geometricamente, a diferença entre esses vetores vai produzir um terceiro vetor. E ele vai ser exatamente do mesmo tamanho do segmento que une os extremos desses vetores, tá? Então, a gente vai ter um terceiro vetor, que é exatamente o tamanho dos extremos entre esse vetor aqui. Então, aqui, ó, a gente tem a origem aqui, a mesma origem, aqui a gente tem um ponto P, aqui a gente tem um ponto Q. Então, o tamanho dele é exatamente isso aqui, e a gente tem que o sentido dele é no sentido do primeiro vetor, do primeiro termo, né? Do termo da aqui, ó, a gente tem V menos W, né? O sentido dele, ou seja, a seta, vai estar no extremo do primeiro termo da subtração, tá? E a origem no segundo. Então, ele sai do extremo de W e vai até o extremo de V, tá? Então, ele vai aqui, ó. A direção dele tá aqui, né? Em PQ. Beleza? Então, isso aqui é a subtração entre dois vetores. Pessoal, agora vamos ver, então, as componentes retangulares de um vetor. Então, vem aqui comigo, tá? Dado um vetor, a gente pode representar ele no plano cartesiano. Ou seja, aquele dos eixos ordenados, né? Eixo X e eixo Y. Então, eu pego o vetor e coloco ele aqui. A origem do vetor vai coincidir exatamente com a origem do meu plano, tá? Então, esse vetor aqui, o vetor V, ele tem origem em O e tem uma extremidade aqui no P, né? O que a gente vai fazer, né, para representar as componentes retangulares desse vetor? Então, a gente tem o vetor V, a gente sabe o V, sabe o tamanho dele, e tem o ângulo θ, que é o ângulo entre o vetor e o eixo das abscissas, né? Então, ó, pegando esse ponto P, a gente sabe que todo ponto no plano cartesiano, ele tem o quê? Coordenadas, né? Então, esse P vai ter um X referente a ele e vai ter um Y referente a ele, não é verdade? Vejam que quando eu projetei esse P, o que é projetar, né? É pegar e espelhar lá de forma a construir um segmento perpendicular a X, tá? Da mesma forma aqui. Beleza? Então, veja que quando eu fiz isso, a gente produziu aqui dois triângulos retângulos, tá? Eu estou interessado nesse daqui, nesse de baixo, ó, por causa do ângulo. Beleza? Então, eu posso dizer que eu produzi um tamanho aqui, né? Um cateto, né? Porque é um triângulo retângulo, então cateto, cateto, e a hipotenusa vai ser exatamente o meu módulo do V, né? O tamanho do V.
Então aqui eu vou chamar de Px e aqui eu vou chamar de Py, beleza? Ou seja, cateto aqui, desculpa, aqui eu vou chamar de Py, e aqui eu vou chamar de Px. É o cateto aqui, ó, em y, e aqui o cateto em, aqui no segmento, nas abscissas. Então, o que é componentes retangulares? É saber exatamente o tamanho desse PY e o tamanho desse PX aqui, ou seja, o tamanho dos catetos. Como que eu faço? Bom, triângulo retângulo eu posso aplicar Pitágoras ou a trigonometria. Aqui no caso vai funcionar a trigonometria. Por quê? Porque o seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de θ é PY sobre o módulo de V, né? Eu quero o módulo, então é o módulo de V. Então, quem é PY? PY é igual a módulo de V seno θ. Módulo de V seno θ. E Px? Px é um cateto adjacente ao ângulo, então eu tenho cosseno. Cosseno θ é igual a Px sobre a hipotenusa. Hipotenusa é o módulo de V. Então, quem é Px? Px é igual ao módulo de V cosseno θ. Beleza? Então, é apenas aqui aplicação simples da trigonometria. Tá? Pega o vetor V, coloca ele no plano, faz as projeções. Eu tenho aqui embaixo um triângulo retângulo e faço aqui seno e cosseno para os seus lados, né? Pessoal, vamos então agora ver o vetor posição. Bom, vamos supor que tem um objeto que se desloca seguindo essa trajetória aqui, tá? Então, eu dou um tempo e você vai me dar a posição. Então, o tempo e a posição. E aí eu tenho a trajetória dele. Beleza? Então, num instante T qualquer, tá? Esse objeto está aqui. Beleza? Numa certa posição. Beleza? Então, o que seria o vetor posição? Bom, a gente vai pegar aqui na origem do plano cartesiano e vai criar um vetor. Ou seja, aproveita aquele ponto A e conecta esses dois pontos. Dados dois pontos, eu tenho um segmento de reta ou uma reta, né? Bom, a gente vai fazer o sentido para o ponto onde ele está localizado, né? Nesse instante T, e o vetor posição vai ser exatamente um vetor R. Beleza? Vai ser exatamente um vetor R. Que vetor R, né? O vetor R com origem do plano cartesiano, na origem do plano cartesiano, com sentido na posição onde o objeto se encontra. Esse aqui é o vetor posição, tá? Então, toda vez a gente vai criar um segmento de reta e esse segmento a gente constrói um vetor, ou seja, vai vir com módulo, direção e sentido. Beleza? Vamos ver agora o vetor deslocamento. Pessoal, vamos ver agora então o vetor deslocamento. Então, a gente tem aqui um objeto que descreve a trajetória, tá? Então, no primeiro momento, a gente tem que a posição dele é aqui. Então, a gente viu que o vetor posição é dado por a gente indica a posição dele, né, num certo instante T, né, T1, vou chamar de T1. Então, esse é o primeiro deslocamento. Beleza? Essa é a primeira posição. Então, a gente firmou essa posição. Aí, passou-se um tempo e esse objeto ele se deslocou, né? Ele se deslocou e está em certa posição no instante T2. Aqui. Ó, veja que o deslocamento dele é exatamente isso aqui, ó. A trajetória dele, né? A trajetória dele é isso aqui. Tá? O que é deslocamento? Então, ó, eu vou ter que criar aqui outra posição. Então, qual é o vetor posição dele, né? Vai ser um R2. Vou ter que criar aqui outro vetor posição. E o deslocamento desse vetor vai ser exatamente o vetor aqui, ó. O vetor
diferença, tá? Lembrando que o vetor diferença é o vetor que une os extremos, né? É o vetor diferença, une os extremos. Então, vou ter um θ, né? Vou ter um ângulo entre esses dois vetores. Aí o vetor deslocamento está localizado aqui, ó. Vetor deslocamento. Então, vetor diferença entre o vetor da primeira posição pelo vetor da segunda posição. Então, aí a gente precisa voltar lá nas operações com vetores e ver como calcular esse vetor. Beleza? Então, isso aqui foi um resumo rápido de cinemática vetorial. Abraço e até mais!